Na próxima aula, nós vamos trabalhar as questões de equidade. O que são as questões de equidade? A gente vai sair da lógica da utilidade. Vamos lá. Quando eu não alcanço o 100%, do nosso ponto de vista conceitual, quais são as categorias que eu usei aqui quais são os conceitos que eu usei aqui para a categoria de útil? Eu usei aqui eficaz, eficiente e efetivo. É isso? Pergunta que eu faço: o efetivo está ao nosso alcance? Nós não estamos analisando o impacto real. Nós não estamos analisando banco de dados, produtividade, valores lançados, nada disso. Nós estamos analisando do ponto de vista lógico, formal e anterior à prática. Tá claro? Então nos compete analisar aqui exclusivamente o que é eficaz e eficiente. Eficaz é sinônimo de potente. Eficiente é sinônimo de rendimento. A pergunta que eu faço aqui é o seguinte: do ponto de vista da utilidade, quando eu coloco essa tabela, né, que mostra que 80% são impotentes para a universalização, nem se quiser eles vão dar conta, porque estruturalmente não tem como. Tá certo? Tudo bem? É a mesma coisa de montar uma laje e querer colocar um peso maior que ela suporta. Ela vai ruir. Ela é impotente para aquilo. Tá claro? Ela não foi dimensionada para aquilo. Ela não vai dar conta de suportar a carga que lhe é exigida. Tá claro? Do ponto de vista desses conceitos, quando eu falo que a política não financia a implantação onde 80% das equipes implantadas são impotentes para o princípio da universalização, eu estou falando que a base da política é eficaz, eficiente, ineficaz ou ineficiente? Ela é o quê? Ineficaz. Porque ela é impotente, é ineficaz. Tá certo? Então, do ponto de vista da utilidade, ela é útil, majoritariamente útil ou majoritariamente inútil? A política, nas regras que está vigindo para a implantação, ela é inútil para a efetivação do conceito de universalidade. Porque ela é impotente de saída. Certo? As fundações do edifício não aguentam 15 andares. Foi dimensionado para 3. Ele é ineficaz para um prédio de 15 andares. É impotente de saída. Tá claro? Não adianta eu querer colocar 15 andares que não vai dar, vai desabar. Tá claro? Do ponto de vista do princípio da universalidade, a política é inútil. As regras que ela operaciona, que ela usa, o que é vigente, é inútil para a realização do princípio da universalidade. Tudo bem? É chocante a gente falar que a política é inútil para o princípio, porque eu estou construindo um raciocínio. Você pega a frase pinçada, esse cara está querendo só jogar pedra no governo. Tá claro? Mas quando a gente fala que de partida 80% das equipes são formalmente incapazes de assegurar acesso à população adscrita, eu estou falando o quê? Estou falando uma política completamente errada para o primeiro princípio do SUS, que é a garantia de acesso, universalidade. Está claro? Estamos errando a operacionalização da política. E como a operacionalização da política se dá por transferência de recursos, estamos errando a distribuição do dinheiro, a regra que pauta a distribuição do dinheiro.
a regra do vale tudo não tem sido uma boa regra. Entendido? Legal? Então, nós estamos falando aqui da raiz da coisa. Ex ante, no computador já não funciona. Certo? Na próxima aula, que a gente vai ver com mais detalhe, agora eu só vou introduzir, nós vamos ver o princípio da equidade. Até agora, eu não falei de eficiência, eu fiquei basicamente centrado na questão da eficácia, se eu chego no 100% ou não. Eu não discuti qual daqueles arranjos que são eficazes, qual desses arranjos que estão no azulzinho são mais eficientes, mas a gente pode começar esse raciocínio aqui agora. Pergunta que eu faço: quais são os arranjos eficazes? Aponta para mim quais são os eficazes a partir do nome Pareto. Pareto 1 é eficaz? Pareto 2 é eficaz? Pareto 3 é eficaz? Pareto 4 é eficaz? Não. Pareto 5 é eficaz? É. Pareto 6 é eficaz? Pareto 7 é eficaz? Não. Agora, quantos paretos então são eficazes? 4. Quantos paretos eu tenho? 8. Metade dos paretos são de partida injustificáveis. Tá certo? Metade das situações admissíveis não deveriam ser. Metade das situações admitidas não deveriam ser admissíveis. Tá claro isso? Ok. Agora vamos lá. Se eu tenho 3 paretos orientados para cobrir com uma equipe 3.000 habitantes, eu tenho um pareto desenhado para cobrir com uma equipe 6.000 habitantes, qual dos dois é mais eficiente? Nós falamos de eficácia. Mudei a categoria. Uma equipe eu cubro 3.000 em 3 paretos. E com uma equipe eu cubro 6.000 em um outro pareto. Qual desses paretos é mais eficiente? O que cobre 2 equipes. Tá claro? Porque com uma mesma equipe eu faço o dobro. Então agora eu estou entrando na discussão do rendimento, da eficiência. Certo? Então eu tenho aqui 4 paretos eficazes, porém um único que é eficaz e eficiente. Certo? Qual que é a conclusão que eu podia tirar disso? Se eu parasse aqui na minha análise, a gente vai ter que andar mais para frente. Do ponto de vista técnico, qual deles é defensável? Só estritamente pela utilidade. Quantos paretos são defensáveis? Um só. Por quê? Estritamente do ponto de vista da utilidade, ele é eficaz e eficiente. Tá claro? Só que a gente pode ser injusto quando a gente só pensa em utilidade. Por isso que eu preciso da discussão da equidade. Esse Pareto aqui é o melhor dos mundos da produção, que é o Pareto 2. Ele cobre na relação 1:2, tem TSB e trabalha em rede. A pergunta que eu faço é o seguinte: ter TSB e trabalhar em rede, que é o que me permite ter as 2 pernas, que é o que me permite para cobrir 2 áreas, 6.000 habitantes, é uma condição que a princípio todo mundo tem condição de ter? Não. Nem todo mundo nasceu com 2 pernas. E para quem nasceu com uma perna só, é justo eu cobrar, só passar dinheiro para quem tem 2, quando eu nasci com uma? Aí é que entra a discussão de justiça. Existe algum momento que a ineficiência é justa? Sim. Quando? Quando a ineficiência está limitada estruturalmente. Não é que quando a ineficiência é morcegação, aí é injusto, tá certo? Você podia correr e não corre. Você podia dar mais e não dá. Aí é sacanagem. Agora,
você não dá mais porque você não tem condição de dar mais, aí é justo. Existe aquela frase, não é isso? A bíblica, a quem muito será dado, muito será cobrado. Então é justo cobrar menos de quem tem menos. Tá claro? A nossa discussão de justiça agora, que é muito mais interessante, né, é uma discussão que coloca o quê? Eu sei que eu tenho um Pareto, que é o O do Borogodó no ponto de vista de utilidade, né? Mas ele é adequado a que contexto? A um contexto de favorecimento, quando eu tenho todos os recursos disponíveis. E que é em resumo, qual é esse contexto de favorecimento? Ter TSB e poder ter um número tal de equipes que eu forme rede para dividir o trabalho entre as equipes. Isso é a síntese do favorecimento. Tudo bem? E o que seria desfavorecimento? Não ter TSB ou não ter rede ou não ter os dois. A pergunta é, não ter os dois nós já vimos que é inútil. Então nem entra na discussão. Tá certo? Nem entra na discussão porque já deixa de atender o princípio da universalidade, está fora. O que não é universalizável não é defensável, logo está fora da jogada. Eu nem discuto. Ele é injusto de partida, porque ele vai sempre deixar a gente de fora, ele é sacana. Está claro? Sempre vai ter mais gente do que o serviço consegue oferecer, então ele é injusto de raiz. Está fora, nem entra na discussão. Oi, querido. Nessa discussão de eficiência, qual equipe seria mais ou menos eficiente? Então, aqui não tem PSB ou aqui não pode ter? Perfeito. Essa é a discussão de justiça que a gente vai fazer. Para começar aqui, é justo cobrar mais de quem pode mais? É. Seria justo esperar que os municípios que o dinheiro federal está chegando, seria justo esperar que quem pode estabelecer rede, quem pode trabalhar TSB, eu ter isso? É justo, então, passar dinheiro só nesses termos? Se você tem condições de dar eficiência, eu cobraria essa eficiência. Certo? Quem muito será dado, muito será cobrado. Curitiba, Brasília, Belo Horizonte, eu cobraria tudo isso. Campinas, Juiz de Fora, Goiânia, cobraria tranquilo. Tá claro? Mas vamos lá. Então, o nosso grande foco não é uma regra de justiça superior, que mira na justiça do ótimo. O ótimo é fácil justificar. Você tem condições de ser o ótimo, então vai ser. Tá claro? É fácil justificar. Quem muito foi dado, muito será cobrado. Um padrão de utilidade superior, para quem tem condições de atender isso, é fácil cobrar, é justo cobrar. E isso é a maioria dos municípios. Nós vamos ver depois. Certo? O que fica é um padrão de utilidade inferior, quem é subótimo. Quem é, ainda que seja eficaz, é o motor de fusquinha na areia de Natal. Eu justifico a ineficiência por uma particularidade. Não é à toa que eu ainda continuo usando o motor de fusquinha no bugre para andar na duna de Natal. Está claro isso? Não é à toa, tem uma justificativa. Senão eu estava pondo um motor muito mais econômico, muito menos barulhento, muito mais eficiente. Não é à toa. Tem que ter uma boa justificativa. Então nós temos o esforço de ter uma boa justificativa para os subótimos. Ok? E quantos subótimos nós temos? 3 subótimos. Quais são os 3 subótimos? Pareto 1, Pareto 3 e Pareto 5. Pareto 1 é com TSB e com rede. Pareto 5 é
com TSB e sem rede, e Pareto 3 é sem TSB e com rede, certo? A discussão nossa agora é o que é justo eu pedir para os desfavorecidos. E qual é a situação de desfavorecimento aqui? Real. Essa é a questão que a gente tem para colocar. Essa é a parte interessante da coisa. Vamos lá. Para isso, eu preciso mostrar... Eu dei uma sorte. A minha tese já tinha acabado. E eu estava nos finalmente dela, eu tropecei numa literatura de justiça distributiva, justiça material. É um filósofo, professor, filósofo, né, de teoria da justiça, de Harvard, né? O cara chamava, que ele já morreu, John Rawls, né? O Rawls, eu acho que vocês já ouviram falar de Hobbes, Locke e Rousseau. Vocês até devem ter feito vestibular. Esses são jusnaturalistas, não é isso? Que fizeram a virada do ponto de vista da teoria de justiça, apelando para uma justiça natural, porque até então se apelava para uma justiça divina, os argumentos eram Deus. Quando, nessa época do Renascimento, se começou a tirar Deus como justificativa das coisas e passou-se a buscar uma justificativa humana para as coisas, a justificativa do que seria justo veio envolto na ideia do que é natural. É natural que os homens façam isso, é natural que os homens façam aquilo. Lembra do Hobbes? É natural que o homem é o lobo do outro homem. É natural que o homem é egoísta. É natural que o homem é possessivo. É natural que o homem tente dominar o outro. Se é natural isso, é natural que esses homens, para que não acabe num estado de selvageria, contratem um Estado para garantir o direito das pessoas e evitar com que o egoísmo individual se sobreponha sobre o direito do outro. Está claro? É o Estado absolutista defendido pelo Rawls. Pelo Hobbes. Certo? Aí vem o Locke, que é o contrário do Rawls. Porque o Hobbes fala assim, é natural ter um Estado absolutista. É isso que ele está falando. É natural você ter um poder forte, porque o homem é uma desgraça. Se você quer uma sociedade bem ordenada, você tem que ter um poder forte, um Estado absolutista. O Hobbes, que é um gigantesco do intelectual, um matemático, um monte de coisa, em que pese ter falado algumas bobagens, né? Quando ele foi apresentado a aritmética que estava surgindo, né? Estava surgindo na matemática essa parte da álgebra que a gente aprende hoje, né? Ela estava sendo formalizada. E quando ele foi apresentado a isso, e pediram para ele dar um parecer do que ele achava, ele, como um grande matemático da época, ele olhou para aquilo e falou assim, parece que uma galinha ciscou aqui em cima. É de tão confuso que ele achava tudo aquilo. Então, assim, que pese ele ter falado algumas bobagens, inclusive contra a álgebra, né? Mas ele era um tremendo, foi o primeiro filósofo político da história da modernidade, um puta do intelectual, né? Mas voltando aqui, aí vem o Hobbes, o Hobbes, e falou isso, aí vem o Locke, que era o contrário, ele não queria defender um Estado absolutista, ele queria defender um Estado mínimo, um Estado liberal, um Estado que o governo se intrometesse o mínimo. Aí ele vai falar que é natural o quê? O que é natural? É natural os homens colaborarem com os homens, e não os homens enfiarem a faca nos homens. É natural os homens buscarem empreendimentos comuns, é natural os homens se associarem, é natural, muda completamente a justificativa do que é natural. Tá certo? E aí ele fala, logo, numa sociedade como essa, o Estado tem que intervir o mínimo. Ele só tem que garantir que as pessoas possam colaborar uma com as outras. Tá claro? E aí você vê que o argumento é o quê? O que é natural para as pessoas. E aí vai. Isso é chamado de jusnaturalismo. É justo um Estado absolutista, é justo um Estado mínimo, é justo a partir de argumento o que é a natureza dos homens. Tá claro isso?
Essa discussão morreu praticamente, ficou praticamente estagnada desde os justnaturalistas primeiros, Hobbes, Locke e Rousseau. De repente, lá no fim do século XX, pinta um professor em Harvard que ressuscita a pegada justnaturalista, certo? Só que sob bases kantianas, que aí a conversa fica um pouquinho mais complicada, né? Por quê? Porque Kant é outro cara que vai falar do que é justo e o que não é justo. Só que ele vai apelar não para o comportamento natural das pessoas, só pelo que a gente observa das pessoas. Ele vai falar o seguinte, né? Ele vai falar que existe alguns elementos universais e a priorístico na condição humana, né? E esses elementos universais e a priorísticos que devem pautar a conduta e logo aquilo que deve ser justo entre as pessoas, né? Que esses elementos, eles são apreendidos pela razão. A natureza humana é capaz de descobrir esses argumentos, essas máximas de justiça de uma ética universal, válida para todos os homens, certo? Por exemplo, ele chamou isso de imperativos categóricos, ou seja, ele chamou isso, né, de máximas a priori, independente da experiência, fruto da razão humana. Por exemplo, o exemplo que ele deu: se a regra fosse é permitido matar, isso universalizado geraria o quê? Se eu universalizo a regra, o que acontece? Não sobra um ser humano, ou sobra um último que vai morrer sozinho, que é permitido matar. Então é contrário à natureza, tá certo? Então, quando você universaliza, tira o caráter local, tira o caráter circunstancial, quando você universaliza a regra e vê o produto final dessa regra reproduzido universalmente, se o produto for bom, é coerente com a natureza humana. Se o produto levar ao desastre, ele é incoerente. Então, tudo aquilo que, por exemplo, é fácil simplificar isso, que nenhum kantiano me escute, é fácil simplificar isso. Tudo aquilo que você quer para a gente, para o seu filho, para sua mãe, são coisas que você pode oferecer para o resto do mundo que vai dar certo. Se você tratar cada paciente seu como se fosse a sua mãe, eu tenho certeza que você vai ser um excelente profissional do ponto de vista ético. Tá certo? Porque que tipo de relação que você está universalizando para todos os seus pacientes? Aquilo que você, né? Isso é fundamento, né? Todas as religiões têm isso, né? Considera o outro como a ti mesmo, né? Aquelas coisas, não é isso? Então, assim, do ponto de vista filosófico é isso. Pega uma justificativa e universaliza ela. Se ela for universalizável e o produto for bom, ela é eticamente coerente. É o elemento, os direitos humanos, os direitos universais, são todos assentados nessa perspectiva kantiana. Tá certo? E o Rawls sabia disso, né? Porque o Rawls é agora, do fim do século XX. Kant está lá, né? Para trás. Não lembro exatamente, 1700 e o quê? Né? E o que o Rawls vai falar? Sobre influência kantiana, ou seja, o que dá para a gente universalizar, o que dá para a gente pensar para todo mundo, como é que a gente pode justificar um contrato social? Como é que a gente pode justificar um acordo entre as pessoas para criar as instituições e defender as instituições politicamente? Ou seja, será que uma política implementada como instituição de um Estado frente à sua população, ela é defensável como e quando e onde, né? E o Rawls tem uma coisa super legal, que é o seguinte: ele vai falar o seguinte: não é Rawls, não, é Rawls, eu falo errado, tá? O Rawls vai falar o seguinte: primeira coisa,
Por que que os homens escolhem viver na desigualdade? Por que que eles deixam de ser Yanomamis? Por que que eles deixam de ser fraternos, igualitários? O que que tem na promessa da desigualdade? Liberdade é uma coisa. E a segunda promessa da liberdade, além da liberdade? Poder, capital. Poder, capital. Digamos que uma afluência econômica. Você espera que uma sociedade desigual seja economicamente mais ativa, mais produtiva do que uma sociedade igual. Por exemplo, há muitos anos atrás, quando eu estava começando o meu mestrado, começou aquele início de abertura, a perestroika, que levou à queda do muro, que levou à dissolução do leste europeu. E o Gorbachev, que era então o presidente russo que levou a esse processo, ele escreveu um livro, Perestroika, que é uma política que ele implantou no âmbito de uma política maior, russa e tudo mais, que é a Glasnost. Mas então o Gorbachev, logo na introdução do livro, ele falava uma coisa muito interessante. Ele falava assim: nós russos conseguimos levar o homem à Lua, e mais incrível ainda, trazê-lo de volta e fazer com que ele aterrize em solo russo. Tá certo? Ou soviético, vamos dizer assim. Russo não. A Rússia é uma das repúblicas soviéticas, no solo soviético. Porém, nós, soviéticos, não conseguimos garantir um liquidificador na casa de cada russo. Mostrando o quê? Que aquele modelo de sociedade centralizada no Estado, igualitário, não tão igualitário assim, porque tinha a burocracia política, mas para a grande maioria das pessoas rigidamente igual, independente dos seus talentos, não produzia sequer a satisfação das necessidades de ter um eletrodoméstico na cozinha, em que pese produzir uma potência capaz de levar o homem à Lua e trazer de volta. Ou na Lua não, no espaço. A União Soviética não chegou na Lua. Certo? Os americanos chegaram primeiro. Aí, já que chegaram primeiro, não valia a pena chegar segundo. Deixa para lá, gastar dinheiro com outra coisa. Certo? Então, o que aconteceu? Ali estava enunciado uma insatisfação produzida na sociedade. Um modelo igualitário que era capaz de ganhar a guerra, vencer os nazistas, tirar a Rússia da Idade Média, porque em 1917 a Rússia era campesina e medieval, e logo nos anos 40 você faz frente à potência alemã, derruba as tropas nazistas, tá certo? Você consegue ganhar meio mundo, quer dizer, em 4 décadas, um milagre, mas não consegue colocar um liquidificador na casa de cada russo. Então, as expectativas num regime igualitário, as expectativas quando o ideal de justiça é repartir as coisas de forma igual, tem como consequência o quê? A queda da utilidade, da produção. Essa sociedade produz menos. Certo? Olha aí, vamos lá, instituição pública. Todo mundo é igual aqui, ninguém manda em ninguém, ninguém demite ninguém. O que acontece com os funcionários? O que acontece com boa parte dos professores? Está claro? Fosse uma instituição privada, desigual, onde as pessoas pudessem... Uma pessoa que está sob uma regra de igualdade, não adianta ela querer fazer mais. O resultado dela é igual a todo mundo. Fazer mais para quê? De bobo? Está claro? É claro que existem questões de valores, outros estímulos, a medalhinha do Che Guevara, quer dizer, tem um monte de coisas, a relevância social, mas é do ponto de vista cultural, não do ponto de vista material, não é o bolso que move. Não é a expectativa de uma vida melhor do ponto de vista material,
E infelizmente nós somos mais formiga do que gente. A gente está mais preocupado com o tênis da Nike, não é isso? Do que com os valores da sociedade, a fraternidade, coisas mais elevadas. O ser humano não é tão humano assim, certo? A gente é muito mais gafanhoto e formiga do que kantiano, vamos dizer assim, né? O que move a gente, e infelizmente a grande maioria das pessoas se movem por muito pouco, do ponto de vista de valores, certo? Não do ponto de vista material. Elas querem muito do ponto de vista material, né? Então, o que acaba acontecendo numa sociedade cuja justiça distributiva é calcada na igualdade? Você perde utilidade. Então, a justificativa para o Rawls, um americano, ele nunca vai justificar uma saída soviética. Claro, não é desmanchar uma sociedade desigual. Será que a sociedade desigual tem jeito? Ou nós estamos fadados a injustiças e discrepâncias, o mais rico cada vez mais rico e o mais pobre cada vez mais pobre? Será que ainda é possível, no âmbito da desigualdade, no âmbito do que move as pessoas, da afluência econômica, será que é possível ainda assim ter algum jeito de ordenar a sociedade para que exista alguma perspectiva de justiça? Essa é a questão do Rawls. Então, o ponto de partida do Rawls é, uma vez que você consegue estimular a sociedade ao máximo de utilidade, uma sociedade que caminha. Então, olha aqui. Aqui eu tenho uma distribuição igual. Uma quantidade de riqueza que eu der para os mais desfavorecidos e uma quantidade de riqueza que eu der para os mais favorecidos, elas são iguais. A minha distribuição sempre está aqui a 45 graus, está certo? Numa sociedade desigual, a curva vai pender para que lado? Do desfavorecido ou do favorecido? Do desfavorecido. Então, olhando para o gráfico, o quadrante que a curva desigual se dá já é caindo para o lado, tá certo? Porque qualquer segmento que eu pegar nessa curva, esse tamanho é maior do que esse, ó. Esse tamanho é maior do que esse, tá certo? Qualquer pedaço aqui, em qualquer pedaço aqui, sempre a fatia que está para o favorecido é maior do que para o desfavorecido, certo? Tudo bem? Essa é a realidade de uma sociedade capitalista. Ok? Se eu der R$1.000 para você, e se eu der R$1.000 para uma pessoa lá no lixão da estrutural, o R$1.000 para a pessoa no lixão da estrutural pode ser mais importante para a vida dela, mais fundamental para a vida dela, mas ela vai provavelmente torrar aqueles R$1.000 e aquilo, acabando aqueles R$1.000, ele pode não fazer diferença nenhuma na vida, ela volta, ela não anda para frente, vamos dizer assim. E provavelmente você pode pôr esses R$1.000 junto com mais algum dinheiro que você tem, fazer uma viagem que faz não sei o quê, ou compre um computador que você vai levar para... Ou seja, quanto mais recurso e favorecido a gente tem, melhor a gente otimiza o dinheiro que a gente ganha. Dinheiro faz dinheiro. Dinheiro faz dinheiro. Tá certo? Então, R$1 que eu mando como política pública para uma cidade ferrada e R$1 que eu mando como política pública para uma cidade abastada, em que pese eles serem iguais, um pode ser muito mais importante, porque ele está suprindo necessidades mais gritantes. Mas do ponto de vista daquilo que ele gera para transformar a sociedade, quem aproveita melhor é o mais rico, sempre. Então, você sempre tem, numa sociedade desigual, toda e qualquer distribuição vai favorecer o mais rico. Tá claro? Tudo bem? Isso é princípio capitalista. O que justifica isso? Justifica o quê? Justifica a busca de aumentar a utilidade. Nada garante que numa sociedade igual você vai conseguir aumentar o seu nível de utilidade. Nada garante.
você não vai conseguir nem fazer liquidificador. Certo? Qual é a reclamação de um cubano que não se convence dos valores da revolução? Ah, está faltando tênis, está faltando console de videogame, está faltando a TV de LED, está faltando o jatinho particular ou o helicóptero, o jet ski. Está claro? Quem não se convence pelos valores, e na sociedade capitalista valor vale pouco, né? O que vale é o quanto você tem, não o que você é. Então o que acaba acontecendo aqui? Acaba acontecendo que você não tem expectativas de mudar de padrão. Certo? Numa sociedade desigual, partindo do zero, você tem estímulos tanto para mais favorecidos quanto mais desfavorecidos tentar alcançar a linha mais alta de utilidade. Esse tracejadinho aqui, quando eu pego 2 pontos aqui, eles têm a mesma utilidade. 2 pontos, eles têm a mesma utilidade. O que vale é essa linha pontilhada aqui. Quanto mais alta a linha pontilhada, mais utilidade aquele arranjo produz. Certo? O que a gente percebe? A gente percebe o seguinte, até esse ponto D aqui, ponto D está aqui, ó. Até esse ponto D aqui, nós estamos aumentando a utilidade, até chegar aqui no ponto D, tá vendo? Que é o ponto mais alto. A partir daqui é como se eu tivesse um compasso. Desenha essa área debaixo da curva. Cada ponto que eu tiver mais para lá, a minha área está maior. Certo? A partir do ponto D, o que aconteceu? Eu ando para lá, mas eu desço. A minha área continua igual. A partir do ponto D, eu não tenho mais como aumentar a minha produção. Eu não tenho mais como aumentar a minha utilidade. Eu já encostei no máximo. A partir do ponto D, o que começou a acontecer? Eu só estou redistribuindo. O rico está ganhando mais. Mas para o rico ganhar mais, já que eu alcancei o máximo, alguém tem que perder. Aí o pobre deixa de ganhar. Tanto que no modelo do Rawls, a eficiência feudal é o máximo para o rico no sistema feudal, certo? Com o mínimo para o desfavorecido. Tudo bem? A discussão que se coloca aqui, ó, nós temos 4 pontos aqui. A partir do ponto D, o que está debaixo da curva é a mesma área. Ou seja, não se tem mais aumento de utilidade. Qual é a justificativa da sociedade desigual? É até chegar nesse ponto onde a coisa encurva. Ou seja, alcançar o máximo de utilidade. A partir daí, você não tem mais aumento de utilidade. Você tem redistribuição daquilo que está sendo produzido. Cada vez mais o mais favorecido jantando um pedaço maior daquela cota produzida. É distribuído cada vez mais favoravelmente a ele. Está claro isso? Tudo bem? Existem 4 posições aqui. A posição que o Rawls estabeleceu, que é o ponto da diferença, o equilíbrio de Nash, o equilíbrio de Bentham e o equilíbrio feudal. Alguém já ouviu falar de John Nash? Jeremy Bentham? Feudalismo vocês já ouviram, né? Aquele ponto feudal está explicado, né? Tudo bem? Agora, Jeremy Bentham, alguém já ouviu falar do economista? Filósofo economista? Utilitarismo de Bentham? Hein? Não. O Bentham justificava o correto moralmente é aquela situação de produção onde a soma global das produções fosse maior. Ou seja, a lá Delfim Neto, se a soma global der o milagre econômico brasileiro, tá ótimo, isso é o justo. Primeiro a gente cresce, depois a gente divide o bolo.
Não importa. O que importa é que a soma global das riquezas produzidas gera, ainda que a distribuição possa levar mais para o rico do que para o pobre, tudo bem? Ela é justificável, porque você está, para ele, o máximo de utilidade é o máximo de felicidade. A justificativa de felicidade é satisfação material. O cara é feliz porque tem o tênis da Nike, o cara é feliz porque tem o iPhone, o cara é feliz porque tem a TV de plaza, o cara é feliz porque tem um jet ski e acabou de comprar uma casa nova. Tudo bem? Ele é economista. Ele justifica uma sociedade, a melhor sociedade é aquela que produz o máximo de riqueza para todo mundo. John Nash é do filme, né? O Nash. Qual é o filme? Uma Mente Brilhante. Vocês lembram? O matemático? John Nash, ele faz parte de um grupo de teóricos matemáticos que, além de ter em comum ter ficado pirado, né, porque isso é comum entre os matemáticos, ele trabalha com teoria dos jogos, né? E lembra do pedaço do filme que ele vai falar das mulheres no bar? Ali é o equilíbrio de Nash. Vocês lembram? No filme tem uma cena, vamos ver se vocês recordam, né? Quem assistiu aqui Uma Mente Brilhante? Legal, quase boa parte da turma. Quem não assistiu, vale a pena assistir, né? No filme tem uma cena que ele, acho que é ele e os amigos, né, estão entrando num bar e assim, aí aparece uma mulher muito bonita com outras mulheres juntos. Vocês lembram da cena? Tá? E aí, qual que é a estratégia que seria a melhor estratégia para eles? Se todos eles ambicionarem o máximo, a mulher é muito bonita, o resultado final vai ser uma desgraça. Os amigos vão brigar entre eles, entendeu? Existe um ponto de equilíbrio que não é necessariamente o máximo, é o ótimo, mas não é o máximo. Quando todos ganham mais. E quando é que todos ganham mais? De preferência, se nenhum deles ficar com a bonita, todo mundo ficar. Cada um, esquece a bonita, fica com... Entendeu? Fica com as outras mais ou menos, que todo mundo vai ficar muito mais feliz do que se todo mundo disputar mais bonito. Se todo mundo correr atrás do máximo, o resultado vai ser subótimo. Porque para que alguém consiga o máximo, alguém vai ter que sair perdendo. Porque não dá para 4 amigos ter uma... Até que daria, mas naquele jogo ali não dava para ter uma mulher só. Certo? Então o que acontece? Né? Existe um ponto que é o ponto de que as pessoas entendem que tem uma hora de segurar a onda para bem de todos. Tem uma hora que você segura a sua vontade de alcançar o máximo na troca. Pensa na relação que vocês têm aí com seus namorados, namoradas, né? É claro que tem muita coisa que não é troca nenhuma, mas tem hora que é pura troca. É o maior toma lá da cá. Tá certo? Vocês sabem direitinho que se forçar demais, a coisa desanda. Seria o ideal para mim, seria o ótimo para mim. Só que, sabe aquele negócio do aperto do parafuso? Chega uma hora que espana, né? E nem parafuso nem porca funciona mais. Quer dizer, a relação de troca, isso é o ótimo de Pareto. Né? Quando é que se alcança uma transação ótima? Quando as duas partes acreditam que alcançaram o máximo. Tá claro? Tudo bem? Então, você tem justificativas aí, distributivas, que não necessariamente a sociedade que produz o máximo é a melhor sociedade mais justa. Tá claro? O equilíbrio de Nash, para justificar aí, o equilíbrio feudal diferente do equilíbrio de Bentham, diferente do equilíbrio de Nash. Tudo bem? Então, nem sempre a sociedade que produz mais riqueza, que tal todo mundo mudar para a China? Topa?
Cabe. Ih, você que pensa, cabe. E o salário lá é ótimo. Dependendo do emprego. O ar, então, é puríssimo. Dependendo da cidade. O respeito às tradições é maravilhoso, dependendo da cidade. Ecologia, então, nem se fala. Então, nem sempre o que é economicamente máximo é ótimo. É o melhor. Tá claro isso? Tudo bem? Tá aí um bom exemplo, né? Então nós saímos do referencial do Bentham e fomos para o referencial do Nash. E como é que nós estamos com hora aqui? Já acabamos nossa hora. Na próxima aula nós vamos falar do que é o princípio da diferença, que é a regra de distribuição do Rawls. Legal? Vocês me cobram isso, lembra aí? Tá bom? É isso, gente. Então tá. Até a próxima aula.